preparação para a propagação do Teu Evangelho no mundo afora, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, aqui é a primeira, agora nós vamos passar aqui a primeira lição, né, e a revista aqui ela vai tratar de parábolas de Jesus, como o pastor disse. E a primeira parte que a gente vai estudar aqui é sobre a didática de Jesus. Uma lição bem tranquila de entender, tá? Bem tranquila mesmo. No texto básico, que fica aqui em Mateus, no capítulo de número 13, no versículo de 10 a 17, vamos ler ele, eu vou ler ele para vocês, para que a gente inicie aqui a nossa base bíblica. Mateus 13, do 10 até o 17. Vai dizer assim: E vieram os discípulos e lhes perguntaram: Por que tu falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e não compreendereis. E vendo, vereis, e não percebeis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus olhos ouvem, os seus ouvidos ouvem pesadamente. E eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com seu coração, e se convertam, e eu os cure. Mas abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque, em verdade, eu vos digo que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não ouviram, e ouviram estas coisas que vós ouvis, e não ouviram. O texto base aqui, irmãos, onde Jesus é questionado pelos discípulos do porquê ele vai usar parábolas. Eu confesso que por muito tempo eu pensei que Jesus usava por parábolas por um jeito simples de fazer ali o ensino, né? De demonstrar o ensino para as pessoas. Mas avaliando aqui, nós vemos que a situação espiritual de Israel na época de Jesus foi o motivo, foi a motivação para que Jesus usasse parábolas. Colocou ali, boa. Para que Jesus usasse parábolas. E ele explica aqui, o coração do povo estava tão pesado, o povo estava tão separado espiritualmente de Deus, que Jesus precisava de alguma maneira simples e muito impactante para fazer com que todos entendessem o que ele estava querendo dizer. Citar a Bíblia era uma opção? Por exemplo, se Jesus chegasse citando o Antigo Testamento para o povo, era uma opção? O que vocês acham? Por quê? Justamente por isso não era uma opção. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Porque eles já conheciam a Bíblia. O problema estava o quê? Na interpretação da Bíblia. Então, olha só, uma coisa é eu conhecer um texto e aí eu ter uma visão sobre aquele texto. Vamos pegar um texto aqui qualquer, não precisa ser da Bíblia, qualquer texto. Cada um aqui vai ler esse texto durante uns 10 minutos, vamos supor, e depois vocês vão dar uma explicação de 2 minutos. Essas explicações vão ser iguais? Elas podem ser até parecidas, mas elas não são iguais. E o que estava acontecendo aqui nesse contexto histórico?
né? Por que citar a Bíblia não era mais uma opção? Porque o povo já estava com uma visão deturpada da interpretação bíblica, então já estava entendendo tudo errado. Então, se você vier e citasse qualquer trecho da Bíblia, eles iam falar assim: mas a gente já faz. Você está querendo dizer o quê? A gente já faz isso. Você quer ensinar o quê? O padre a rezar a missa? Então, situação de conhecimento. Eles já conheciam, então eles precisavam de uma renovação, uma reinterpretação e trazida para o que é mais preciso, porque estava tudo deturpado. Segundo, avaliando o contexto histórico onde Jesus chega, existiam vários grupos políticos. E, bom, os mestres da lei não ajudavam muito nesse sentido. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram um inventário da Torá e desenvolveram simplesmente 613 mandamentos. Acho que eu não decoraria os primeiros 20. Então, assim, eu tinha condição de acusar, por exemplo, a Tia Lourdes, ou a Josi, ou o Edivaldo, de coisas que talvez eles nem lembrassem que estava escrito ali. Era um jugo pesado. Por isso Jesus fala: o meu fardo é leve, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o jugo sobre o povo, o jugo espiritual, era pesado. Era muito pesado. Imagina você, eu vou dizer aqui para vocês, ó, estou aqui pregando para vocês, eu estou ensinando, vou dizer, ó, Tia Lourdes, Wesley, para vocês, quer ser salvo? Claro que eu quero, ninguém quer ir para o inferno, certo? Então legal, estou aqui, 613 mandamentos, decora aí e você vai ser salvo. Então Jesus vem, e justamente, isso não é bem uma parábola, né, mas quando Jesus fala que o fardo dele é leve, né, o jugo é suave, ele está fazendo uma espécie de parábola. Né, porque o jugo é o que você coloca em cima do boi, né, aquele peso. Né, então, o povo, peraí, a carga que Jesus coloca em cima é uma carga leve. Está querendo dizer, rapaz, vocês não precisam decorar 613 mandamentos para entrar no céu? Que história é essa? Não faz nenhum sentido. Quem é o ser humano que vai decorar 613 leis? É que o Zé não está aqui, eu não estou vendo ele, mas eu ia perguntar para ele quantas leis tem no Brasil e perguntar se ele sabe todas. Imagina só, se para ser advogado precisasse decorar todas as leis. Né? Então, nós tínhamos um contexto espiritual pesado, o povo distante de Deus. Deus já tinha passado cerca de 400 anos sem mandar profetas. Né? O povo estava distante de Deus. Estava com interpretações da Bíblia muito exageradas. Muito exageradas. E a Bíblia... Vocês já assistiram um filme que chama O Livro de Eli? Já viu? É um filme meio sangrento. Tá? Mas a filosofia por trás do filme é muito interessante. Né? Eu vou resumir para quem não assistiu ainda. O livro de Eli é o seguinte, é um cenário pós-apocalíptico. Né? Então, o mundo que conhecemos hoje ficou umas 200.000 vezes pior. Então, você vê aí mais fome, mais guerras, e ficou um verdadeiro inferno. Isso é o que retrata no filme. E aí, o que acontece? Né? Não tem mais Bíblia na Terra. Acabaram-se as Bíblias. E aí, existe um cara, né, uma pessoa que se chama Eli, e esse Eli, o pessoal tem fortes suspeitas de que ele carrega o último exemplar da Bíblia junto com ele. Então muitas pessoas vão tentar matá-lo, vão tentar roubar este último exemplar da Bíblia que está com Eli. E aí Eli, o pessoal vem tentando pegar ele, é um mestre das artes marciais, a faca, e passa a faca e todo mundo vai roubar a Bíblia, não. Né? E aí o que o filme retrata? Né? Por que o pessoal queria roubar a Bíblia? O que o pessoal que é mau, que não quer nada com Deus, queria com a Bíblia? Alguém imagina? Queria nada com Deus, eles queriam simplesmente o exemplar da Bíblia. O que eles queriam? Eles queriam uma palavra que pudessem usar para dominar o povo, para estabelecer julgo sobre o povo. Alguma coincidência? Nenhuma, né? Porque a mesma palavra que nós pregamos, que liberta, se nós pregarmos ela errado, ela pode condenar e destruir. Certo? Então, por isso, que na época que nós estamos tratando aqui, né, ela não é uma questão de simplesmente vamos ler a Bíblia de novo, vamos reinterpretar a Bíblia. Não dava para fazer isso. Jesus precisava de uma maneira mais inovadora
só que ao mesmo tempo simples. E por quê? Porque ele diz aqui, ó, eles têm olhos, mas eles não enxergam. O negócio está tão fechado, está tão pesado sobre eles, a coisa está tão séria espiritualmente, porque a própria Bíblia vai dizer que quem convence é o Espírito Santo. Então não é simplesmente uma leitura, é uma questão de convencimento espiritual. E como que você vai fazer uma pessoa entender algo, né, que ela já julga saber tudo? A irmã Maria com certeza já passou por isso, aqui minha tia Lourdes, né, com os filhos, a época que o filho começa a achar que sabe tudo. Não é verdade? Mas ele sabe mesmo. A questão é que ele sabe na visão dele, mas sabe. Ele tem a visão dele ali. É por isso que ele acha que sabe tudo, é que a visão dele está ali formada. Ele fala assim, não, eu não tenho que chegar no horário que a minha mãe quer em casa, porque eu sou super-homem, aqui eu conheço todo mundo, ninguém vai acontecer nada, não sei o quê, tal, eu vou no meu caminho. Ele sabe o que está fazendo, mas na visão dele. Então aqui a gente tem um povo que sabia o que estava fazendo, mas na visão deles. Então Jesus vem ensinar de uma maneira simples, que é parábolas. Alguém consegue me explicar o que são parábolas? Alguém arrisca? Não? Boa. Então, o que é uma parábola? Uma parábola ela é uma história criada, ou pode ser uma história real também, tá? Mas ela é uma história que ela traz sentidos metafóricos, tá? Que vão ligar ali uma realidade que alguém vive, tá? Com um contexto, aqui no caso um contexto bíblico. Então, por exemplo, quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, por que Jesus está falando, o que significa essa parábola? A gente está ligando pessoas que se afastam do pai. Então, o que o filho pegou? Ele conhecia o pai, ele tinha tudo na casa do pai. Fala, ó, sei tudo, na minha visão, sei tudo. Então o que ele faz um dia? Ele faz um dia o seguinte, ele vai lá e pede a herança para o pai. Quer dizer, ele fala, ó, não quero mais viver com o senhor não, pai. Quero sair e viver a minha vida. Né? Então a gente está ligando uma pessoa que se afasta de Deus ao que acontece com quem se afasta de Deus. Então a gente está ligando causa, né, a ação, com a consequência. E se você parar para avaliar, quais são os elementos que Jesus usa na parábola do filho pródigo? Uma fazenda muito rica, diga-se de passagem, um filho que pede a parte para sair, porque não quer mais viver com o pai. E o que acontece com esse filho? Esse filho se dá mal, só que eu não vou chegar simplesmente e falar, esse filho se deu mal. Eu vou falar, por exemplo, que este filho desejava comer as bolotas dos porcos. Mas por quê? Porque para o judeu, um porco era algo abominável. Um animal que eles não comiam. Então, na hora que o Jesus compara, diz que esse filho desejava, por estar longe do pai, comer as bolotas dos porcos. Então, imagina na cabeça de um judeu, ele vai pensar, nossa, esse filho está passando pela pior situação de humilhação que ele poderia passar na vida. Então, o que Jesus está querendo dizer? Olha, longe do pai, aqui com o pai você tem tudo. Longe do pai, você vai comer com os porcos. É que muitas vezes para nós, a gente, como um brasileiro, adora uma feijoada, não é verdade? Então, às vezes para nós isso não vai fazer o mesmo efeito que para um judeu. E claro, isso aqui foi escrito num contexto judaico. E por isso que é importante a gente entender, a gente não só ler a Bíblia, mas também entender qual era o contexto que ela está falando. Porque já veio o ditado, né? Não sei quem inventou, mas é um ditado antigo que texto sem contexto vira pretexto. Né? Então a gente precisa entender o que a Bíblia, o que aquele personagem da Bíblia está querendo dizer ali, por que estava acontecendo. Esse é um dos motivos pelo qual eu sempre começo uma pregação te explicando o contexto histórico. Para que você entenda o que eu estou tentando pregar. Eu acho que é uma chance maior de você entender. Entendeu? Eu procuro, na maioria das vezes, não sair falando do texto, não sair falando da reflexão que eu estou querendo trazer,
Assim, é um jeito meu, não quer dizer que é o melhor, não quer dizer que está certo ou errado, eu estou te explicando. Aí se eu te explicar o que estava acontecendo aqui, historicamente, de uma maneira, claro, simples, eu acredito que você vai entender melhor quando eu começar a falar a palavra. Então, para entender a Bíblia, para compreender a Bíblia, isto é imprescindível. É imprescindível. A gente entender como é que funcionava. Porque a gente tem muita coisa diferente hoje, né? A gente tem tecnologia, a gente tem... Imagina só, a técnica, por exemplo, se Jesus estivesse na nossa época aqui, seria bem diferente. Né? Com certeza seria diferente. E você avalia pelas parábolas de Jesus que ele vai sempre usar algo do contexto cotidiano. Porque aquele povo vivia aquilo ali todo santo dia. Por exemplo, a agricultura, a agropecuária, né, a colheita. Você pode ver que Jesus vai falar que tem pedras que caem em solo que são férteis, tem pedras que caem em solo que não são férteis, né, e ficam superficial. Imagina só a cabeça de um agricultor. Olha só, eu estou entrando na realidade da pessoa. Eu estou entrando na sua vida, no seu cotidiano. Você tem muito mais chances de você entender de uma maneira mais profunda do que se eu simplesmente chegasse aqui e explanasse os conceitos. Então, uma parábola é isso. Você pega uma história, só que essa história precisa bater com a vida cotidiana da pessoa. Porque ela precisa entender. Quando você prega, a pessoa precisa entender. Se eu prego e você não entende, eu falhei na pregação. Jesus está deixando isso aqui muito claro. Muito claro quando ele fala, olha, eu prego assim, eu falo por parábolas, porque eles estão numa situação, né, em resumo aqui, estão numa situação espiritual tão complicada, que o que eu disser aqui pode ser baseado na Bíblia. Posso citar Elias, posso citar Moisés, posso citar aqui Isaías, posso citar o que for, esse povo não vai se converter. Qual for o trecho da Bíblia, esse povo não vai se converter, porque ele já tem o paradigma, né, como os filhos adolescentes. Já sei de tudo, não precisa me ensinar o que eu já sei. E um terceiro ponto aqui, bem interessante, é que esses 613 mandamentos que os mestres inventariaram ali, fizeram um inventário, ele trazia um jugo pesado. E qual a explicação do peso desse jugo? A explicação do peso desse jugo era simplesmente porque você trazia um contexto de salvação pelas obras. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, as obras são capazes de salvar? Quem acha que sim, levanta a mão. As obras salvam? Não? Josi? Não, Maria? Talvez? Pela cara que ela falou ali foi talvez. Daisy? Não salva? Tia Lourdes? As obras salvam? Não? Wesley? As obras salvam? Bia? Não também? E se eu disser que salva? Muda a opinião de vocês se eu disser que salva? Mas as obras salvam. Salva? Já vou te explicar o porquê. As obras são capazes de salvar alguém, o homem? A resposta é sim. Pensa bem, pensa bem. Se você pegar a Bíblia e você seguir 100% do que está aqui, pelas obras, você será salvo. Não tenha dúvida disso. A questão não está nas obras. A questão está na capacidade do homem de cumprir a lei, de cumprir as obras. Mas as obras por si só elas salvam sim. Se você seguir isso aqui, salva. Mas a gente não consegue. Não é possível pela nossa incapacidade, porque senão eu estaria falando que a lei de Deus está errada. As obras salvam. A lei, se você pegar a lei mosaica e seguir, salva. Mas qual é a chance de você e eu conseguirmos seguir isso aqui? Então entra o quê? A graça, e isso Jesus trouxe também em várias parábolas, dizendo, olha,
Se você seguir esses 613 mandamentos aí que estão dizendo, é capaz de você seguir 612 e ir para o inferno por causa do último. Porque você não vai conseguir se salvar pelas obras. Não vai conseguir se salvar pelas leis. Não tem como, o homem é limitado. Por isso vem o quê? Aí sim, vem a graça de Jesus falar, entendi. Eles não conseguem seguir a lei. Eles não são capazes de seguir a lei. Mas pela minha graça, pelo meu favor, que eles não merecem. Não merece por quê? Porque não conseguiu seguir a lei, certo? É por isso que não merece. Mas pelo meu favor, que eles não merecem, eu vou salvá-los pela graça e mediante a fé. Por isso que eu sempre falo, é interessante a gente entender o contexto. Isso foi uma das primeiras lições duras que eu tive na faculdade de teologia. O professor fez exatamente essa pergunta. Quem aqui acha que as obras salvam? Todo mundo falou que não, inclusive eu. Todo mundo falou que não, inclusive eu. Aí o professor na hora que o professor falou o seguinte, irmãos, biblicamente as obras, as leis salvam. Todo mundo fez a cara que vocês fizeram, inclusive eu. Todo mundo. Todo mundo. Então, por que esse jugo estava tão pesado? Porque os mestres diziam, vocês têm que ter obras, vocês têm que seguir a lei. E a lei é muito grande, a lei é muito pesada. A lei é impossível de você seguir à risca. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, se você for pela lei, se você for pelas obras, você não vai conseguir chegar no Pai. Porque você não é capaz. Não dá, o homem não é capaz. Mas se você for por mim, pela minha graça, pelo meu favor que eu lhes concedo, pelo meu sacrifício, vocês serão salvos e encontrarão o Pai. Então nós temos três itens aqui que eu gostaria que vocês decorassem do porquê Jesus falava por parábolas. Primeiro, contexto espiritual de Israel. O povo estava tão longe de Deus. Conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo a Bíblia, estava muito longe de Deus, contexto espiritual. Segundo, jugo pesado, 613 mandamentos que o pessoal tinha que decorar para ir para o céu. Ou seja, o cidadão devia acordar num dia achando que estava salvo, no outro ele falava, pequei aqui no 599 e pronto, estou no inferno. Em terceiro, para provar que a salvação não era pelas obras e pela lei. Ele quebra todo esse paradigma que os mestres diziam. Quebra tudo. E ele vai ensinar diversas parábolas ali. Tá? Então, e é interessante a gente entender também o que é uma parábola. É outro ponto que eu gostaria que vocês não esquecessem. A parábola, você faz uma comparação entre uma filosofia, entre alguma lógica ali que você quer passar, que você quer explicar, mas precisa estar no cotidiano da pessoa, né? Alguma coisa que ela faça para que ela compreenda melhor. Isso até eu uso essa técnica lá no trabalho, inclusive, porque, por exemplo, quando eu quero vender alguma coisa, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é saber com quem que eu estou falando. Então, eu estou falando com quem? Com o dono da empresa? Eu estou falando com quem? Com o técnico da empresa? Com quem que eu estou falando? Porque baseado nisso, eu vou puxar exemplos que eu já defini anteriormente do que o meu produto vai ajudar no cotidiano dele. Porque, por exemplo, se eu estou falando com o dono da empresa, o que geralmente os donos da empresa querem? Segurança com economia. Então eu tenho que falar, por que o meu produto vai fazer ele economizar? Se eu não fizer falar isso, ele não vai entender que o meu produto é bom para ele. Agora, se eu estou falando com o técnico, por exemplo, eu vou explicar para ele todas as melhorias que o meu produto vai trazer, né? O produto que eu estou vendendo vai trazer para o ambiente dele, facilidade de uso, né? Facilidade de instalação. Se eu chegar e falar de facilidade de instalação com o dono da empresa que não entende de tecnologia na maioria das vezes, não vou vender nada. Agora, se eu chegar e falar de economia com o técnico da empresa que não sabe nem qual que é o balanço, não sabe nem interpretar, eu não sei nem interpretar um balanço de uma empresa. O que ele vai achar? Falar, isso aí não é para mim não. E vai comprar do concorrente. Então é o meio de eu ensinar como o meu produto vai se dar bem, vai fazer com que ele ganhe. Eu tenho que saber a linguagem certa de falar. Então,
primeira coisa que eu preciso saber é com quem que eu estou falando. Jesus sabia exatamente com quem ele estava falando. Que o povo tinha essas características. Então, se eu falar de qualquer jeito, ninguém vai entender. E tem um outro ponto também. O ministério de Jesus durou quanto tempo? 3 anos. Tinha muito pouco tempo para ensinar muita coisa para muita gente. Então, a lição tinha que ser rápida, né? Além de eficaz, tinha que ser rápida. Legal, irmãos. A gente está em 8h42. Há um ponto aqui interessante que eu anotei aqui também no estudo da lição. Olha só como é que estava a coisa. Os próprios discípulos, segundo a lição, isso está escrito na sua revista também, tiveram inicialmente dificuldade de entender parábolas. Primeiro, foram questionar Jesus o porquê, né? E houveram, se vocês pegar em Mateus, no capítulo 15, do versículo 15, eu vou abrir aqui para vocês, Mateus 15, 15 e 16. Olha só, né? Jesus acabou de repreender, né, dar uma reprimenda em algumas pessoas por causa que reclamaram de lavar a mão. Os discípulos não estavam lavando a mão para comer, né? E Jesus fala assim, mas vocês querem falar o quê, né? Em resumo, né? Vocês querem falar o quê dos meus discípulos? Que contamina o homem não é o comer um alimento com as mãos sujas, mas é o que sai da boca. O que ele estava querendo dizer com isso? Estava querendo dizer que da boca ali procede toda a artimanha, toda a maldade, né? Procedia toda a maldade que aquele pessoal estava sendo repreendido. E vocês querem falar aqui dos meus discípulos não lavar a mão? Sendo que vocês armam aí tudo que é esquema do mal, adultério, o roubo, enfim, né, toda a armação aí, vocês querem falar o quê? Vocês têm más conversações, é isso que Jesus está querendo dizer. E os discípulos não entendem, né? E aí Jesus vai e fala, vocês não entenderam? Mateus 15, 15. Então Pedro respondeu e disse, declara-nos esta parábola. E Jesus disse, estáis vós ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas essas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então veja, olha só, teve situação que nem os discípulos de Jesus estavam com ele ali o tempo todo, a qual Jesus disse que foi revelado a eles coisas que aos outros não foi revelado, nem eles entenderam. Veja a situação em que o povo estava. Veja só o tamanho do trabalho que Jesus teve. Porque havia esse jogo de interesses, né? Como eu disse, né, lá, a exemplo do filme, lá, o livro de Eli. Se você usa isso aqui, isso funciona até hoje, irmão. Se você usa isso aqui para dominar pessoas, você consegue. Se você usa a palavra de Deus para o mal, você também consegue. Existem muitos que estão por aí, né, e isso foi alertado por Jesus, inclusive, quando ele fala dos falsos profetas. E ele vai dizer, esse pessoal é tão bom em enganar, que se brincar, eles enganam até o que é convertido. Então o povo estava numa situação de dominância, de jugo muito pesada. Muito pesada, muito complicada. Então, aqui a lição, para a gente finalizar, ela vai dar um manualzinho de como interpretar parábolas, né? Então, primeiro eu ia falar para você orar. Isso é interessante para a gente, porque como eu disse, né, não é simplesmente uma leitura, a gente precisa que o Espírito Santo fale conosco, para que a gente tenha discernimento da palavra. Porque, inclusive, dentro da igreja, a gente pode ter um discernimento errado de uma palavra. Então é interessante você ler, reler, estudar, para você entender aqueles pontos, mas começar sempre com oração. Conhecer o contexto bíblico. Eu diria que, acrescentaria aqui o contexto bíblico histórico também. Se você não conhece um contexto histórico, você pode pesquisar na internet,
ou pode perguntar para os obreiros. Se a gente não souber, a gente vai atrás de alguma coisa para explicar. Podem ficar tranquilos quanto a isso. O contexto da época e comparar com textos paralelos, né? Isso aqui é importante também, porque a gente às vezes vai ter o mesmo texto, a gente vai ter em evangelhos diferentes, por exemplo, ou às vezes até em traduções diferentes, e podem trazer mais informações. Eu lembro que uma vez eu tinha uma pregação eu estava montando, estava fazendo o esboço dela, e eu montei a pregação numa versão da Bíblia, e eu tinha certeza, quando eu fui revisar, tinha certeza que era uma outra versão, mas estava errado. Aí tinha uma palavra que não estava na outra versão. Eu falei, mas gente, será que eu estou doido? Eu juro que eu vi essa palavra aqui. E era uma palavra só, que estava de diferença de uma versão para outra. Eu falei, eu estou maluco. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, né? Aí eu comecei a olhar as versões que eu utilizo, e eu tinha confundindo as versões, né? Então é interessante a gente sempre usar mais de uma versão quando a gente faz os estudos, não só de parábolas, né, mas da Bíblia também, como um todo. E você reparar também os aspectos literários, né? Então, como que aquele texto foi construído, né, para quem que ele foi construído, em que linguagem que ele foi feito, para que a gente consiga entender o contexto. Para que a gente entenda literalmente qual é o contexto, e quando a gente entender o contexto, a gente vai entender o que a palavra quer dizer para nós. Isso é interessante. Então vamos a gente vai finalizar já. Pequena revisão. Quem responde para mim o que é uma parábola? Pode ser a Josi. Pode ser a Josi. Vamos, já vai dar 9 horas, é hora de acordar. Josi, o que é uma parábola? Então vai sobrar para você, Ed. Vamos fazer para o ímpar agora? É isso aí. Ótimo. Agora, quais foram os 3 motivos principais pelos quais Jesus usou ensinamento por parábola? Isso aí, ensinar o padre a rezar a missa, né? Ninguém escutar o padre, um padre não escuta alguém tentando ensinar ele a rezar a missa, né? Fala, amigo, fica quietinho porque eu já sei o que você está falando. Já tenho decorado essa Torá aí, né? Segundo motivo, uma outra pessoa. Bia, pode ser você. Também. Boa. Oi. A Bíblia não vai dizer se ele foi salvo ou não. Porque, veja, nesse contexto aí está falando do jovem rico. Isso é o jovem rico. Naquele contexto do jovem rico, o que ele fez? Exatamente o que você falou. Falou, olha, eu tenho seguido toda a lei. Então o que eu faço para herdar o reino do céu? Aí Jesus fala assim, ó, ainda falta alguma coisa. Porque os bens deles, o coração estava nos bens, vende tudo que você tem e segue-me. Tá? Esse contexto de vende tudo que você tem e segue-me, ele está muito mais ligado ao contexto de, cara, se desfaça da sua vida e você vai viver uma vida nova comigo. Independente se é bens, ou qualquer outra coisa. Tá? A Bíblia diz que naquele momento ele ficou triste. O coração dele estava pegado aos bens. Naquele momento. Agora, se depois ele teve uma crise de consciência e resolveu aceitar a Cristo, isso é uma hipótese. Eu não posso dizer, biblicamente, que ele foi para o inferno. Naquele momento ali ele estava indo.
Mas depois, boa pergunta. Foi. Foi baseado naquele momento, foi. Né? Exato. Exatamente. Exato. Numa pedra ou na outra. Exato. E esse jovem, ele estava de certa forma, exagerando um pouco. Porque ele chega falando que ele cumpriu toda a lei, mas ele não cumpriu toda a lei. Porque a lógica aqui, se eu entendi o contexto da sua pergunta, é o seguinte: para você ser salvo pela lei e pelas obras, você tem que cumprir ela desde o que você nasceu até você morrer. Não é simplesmente, a partir dos 20 anos eu aceitei a Cristo, eu conheci a Deus e eu vou passar a cumprir a lei daqui para frente. Esquece, amigo. Só pelo antes você já estava condenado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Eu vou dar um exemplo para você, baseado no que o pastor acabou de falar. O Brian tem 1 ano e meio. A gente vai considerar uma criança inocente ali, que vamos dizer que ela não sabe o que ela está fazendo, sei lá, até 5, 6 anos de idade? A gente diz que criança nem mente nessa época, nessa fase. Né? Fora isso, 7, 8 anos, você já fala, não faz. Epa, peraí, a minha mãe mandou, o meu pai mandou não fazer. Hoje o Brian não sabe disso, ele não sabe nem que eu sou o pai dele. Ele sabe que eu sou uma figura, né, que estou ali presente, mas ele não tem o conceito de pai, mãe, de certo e errado ainda. Por isso a gente fala que é inocente. Não sou psicólogo, então vou chutar aqui 5 anos. Então o Brian é considerado inocente, certo? Então deixa eu te contar uma coisa. O Brian, a gente teve, eu tinha contado aqui para os irmãos lá que a gente teve uma dificuldade muito grande de adaptar ele na escola. Enquanto crianças se adaptaram em 15 dias, o Brian levou 3 meses. Porque ele é muito apegado a ficar com a Carla e mamar no peito e tudo mais. Então deu um trabalhão que vocês nem imaginam. Só que aí o que começou a acontecer? Né? A gente que é pai a primeira vez, a gente vai aprendendo. Né? A criança vai ensinando a gente. A gente tem que estar muito atento para os sinais que a criança está dando. Porque eu falo para a Carla, eu tenho um ditado lá em casa. Eu falo, besta é você que acha que ele é besta. O que o Brian começou a fazer? Né? A gente começou a querer reduzir peito dele. E o Brian fazia um protesto que vocês nem imaginavam. Esses protestos que vocês veem aí na rua, de manifestantes e tudo. Se fosse o protesto do Brian, ele sozinho fazia tudo ou mais ainda. Eu só vi aqui, eu estava trabalhando às vezes do quarto ali, né? Estava chegando o horário do almoço, estou trabalhando. Aí teve um certo dia que eu vi uma cena que o Brian estava batendo a cabeça no chão, sozinho. Batendo a cabeça no chão, assim, no tapete, assim, no chão mesmo. Aí ele virava e batia a nuca, entendeu? E batia na cara, e aquela gritaria que parecia que estavam matando uma criança ali dentro. Estavam matando uma criança ali dentro. E eu falei, meu Deus do céu, eu falei, não dá, o que está acontecendo? Eu falei, tá bom. Eu não tinha nenhuma reunião, era quase meio-dia, né? Uns 15 minutos para meio-dia, mais ou menos. Eu falei, deixa eu dar uma parada aqui mais cedo para almoçar, eu vou tentar ajudar, porque ali a coisa ficou feia, saiu do controle. Aí eu peguei o Brian e nada resolveu. Aí eu virei para a Carla e falei, sai de casa. Falei, sai daqui.
Ela, pra quê? Eu falei, meu, só sai. Ele tá a criança descontrolada e você já está perdendo o controle, você está irritada. E faz todo sentido o que essa criança está fazendo aqui. De qualquer mãe, né, ela está quase chorando. Está quase chorando. Eu falei, sai, vai dar uma volta, vai dar uma volta. Aí eu fiquei com. Aí o prato de comida estava aqui, ó, num banquinho que a gente coloca para ficar na altura dele, estava aqui assim, prato de comida. E a cara tentando fazer ele lá comer a comida, ele agarrando ela, arrancando a roupa dela e dando tapa aqui, e não sei o quê. Aí eu falei assim, eu falei pra Carla sair de casa, tudo, ela saiu, foi. Aí eu peguei o Brian no colo e comecei a tentar conversar com ele. Falei, filho, você precisa comer, que não sei o quê. E comecei a estar aquela tratativa. E o Brian começou a bater em mim também. Falei, você vai bater em mim? Tá bom, beleza. Coloquei ele no chão, do lado do prato de comida, e voltei a trabalhar. Falei, se você quiser me bater, você vai ficar aí sozinho. Fica aí você chora, faz o que você quiser, filho. Eu não ligo. Tem uma coisa que eu não tenho problema é com birra. Quer chorar? Chora. Vai chorar até cansar. Mas eu não vou ceder o que você quer. Deixei ele aí. Em um minuto, o Brian parou de chorar, parou de fazer a birra e começou a comer. Aí eu falei, peraí que eu preciso registrar isso. Gravei um vídeo dele comendo. Falei, cadê a criança birrenta? Cadê a criança que estava se batendo aqui, se dando cabeçada no chão, te batendo, arrancando sua roupa? Cadê? Foi embora? Trocaram meu filho e eu não vi? E aí a gente começou a pegar esse esquema. Todo dia quando o Brian começava a fazer uma birra dessa, mesma coisa. Falou, Carlos, dá comida para ele mais ou menos na hora que eu vou almoçar, porque qualquer coisa eu resolvo a situação. Ele começava a fazer birra e falava, filha, sai. E aí o que começou a acontecer? Quando ela saía, quando foi a primeira vez, ele ainda levou um tempinho para se recompor. Ainda tentei acalmar ele, tudo não deu certo e tal. Nas próximas vezes, ela saía, ele já se transformava de novo na criança boazinha e começava a comer. Já não está cumprindo a lei desde pequeno. Passando a perna da mãe. Eu começava a filmar todo dia, falar, olha aqui. Porque a cara morre de dó, né? A mãe sempre tem essa, né? Eu estava falando com a Silvia aqui Ela só comprovou uma teoria minha, né? A Silvia é uma das irmãs, a convite da Débora, veio dar palestra para os adolescentes, né? E aí eu perguntei para ela, falei, por que as professoras conseguem fazer as crianças ficar quietinhas ali, tipo, em círculo, o que elas quiserem, elas fazem com as crianças, e o pai em casa não consegue, a mãe em casa não consegue, né? A resposta dela foi muito simples, porque os pais em casa têm dó, as professoras não. Se quiser ficar fazendo birra, vai ficar. Fica lá. O que eu vou fazer? Quando a criança se der conta de que a birra não resolve, ela para. Então foi exatamente o que eu acabei fazendo sem querer. Falei, o que eu vou fazer mais? Tá bom, você quer me bater, deixa aí, fica aí. Entendeu? Já não está cumprindo a lei desde pequeno. Não é possível que o homem cumpra a lei. Nós somos concebidos em pecado, o mundo, a Bíblia vai dizer que jaz no maligno. Então se alguém disser para você que eu cumpro toda a lei, está mentindo. Porque pode ser que não lembre, mas alguma coisa fez. Pronto. Criança tem muito essa de causa e efeito. Hã? Não, imagina. É disciplina. Hoje em dia, eu vi acho que era uma psicóloga falando no YouTube, né? Por que a gente tem uma... Claro, não tem nada a ver com a aula, vai só um comentário. Por que a gente tem uma geração tão fraca, né? Tão complicada, que não aguenta nada. Mas é porque a gente simplesmente cria as pessoas com dó. A dó, né? E isso a Carla já trabalhou, já melhorou e tudo. É que eu falei, mãe é mãe. Cara, eu vou falar pra você, eu já fui filho. Filho sabe exatamente como engana a mãe. Como faz a mãe ficar com dó pra não ser punido. Sabe. Sabe porque vocês conhecem a minha história, sabe que eu aprontei pra caramba. Entendeu? Só que assim,
Se minha mãe me deu várias surras, é para ter levado muito mais. Eu contei para alguém esses dias a história de como que eu caí dentro da casa de uma vizinha, porque eu quebrei a telha dela. Estava soltando pipa em cima da casa dela, sem ela saber. E aí eu sabia que tinha uma telha lá que estava ruim, só que sem querer, eu prestei atenção no pipa, pisei e caí dentro da casa dela. Imagina só, você tá lá na sua casa, sei lá, fazendo seu almoço, qualquer coisa. E aí o que eu fiz? Se eu chegasse em casa e contasse pra minha mãe, eu apanhava na hora. Eu falei, eu não vou contar pra minha mãe. Deixa a vizinha vir e contar, porque se a vizinha vir contar, ela não vai me bater. Era isso. Eu sabia. Sabia que ela ia descobrir. Mas não ia ser por mim. Filho sabe. Não adianta. Não adianta. Exato. Isso aí. E olha, aproveitando a lição, você pode ensinar seu filho por parábolas. Você pode, claro, quando ele entender, se comunicar ali, você pode ensinar ele por parábolas também. É isso aí. Eu estava falando. Não, assim, eu acho que dificuldade é que a gente passou numa época onde antigamente, né, época da hiperinflação, muita gente passou ali muitas necessidades e hoje em dia as coisas são bem diferentes. Ainda há muito disso, mas hoje em dia as coisas são bem diferentes. Se você, é claro que a gente não quer fazer um filho nosso passar por nenhuma necessidade, mas a gente precisa de alguma forma ensiná-los, tá? E a gente vê que existe uma dificuldade de comunicação no ensino. Veja, isso tem totalmente a ver com a lição. Entre filho e pai, porque às vezes o pai desenvolve uma linguagem e o filho outra, né? E se vocês não se comunicarem na mesma linguagem, o filho não vai entender. Então tem muito filho que se perde porque o pai não sabe explicar para o filho aquele conceito que ele está querendo passar. Porque se você chegar para uma criança hoje e falar, faz o que eu estou mandando, cara, hoje você não consegue fazer para um funcionário seu. Antigamente sim. Hoje, para um funcionário, você não consegue dizer isso. Fala, faz o que eu estou mandando. Entende? Sim. 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 Exato. Existe a gente não precisa fazer os nossos filhos passarem pelas necessidades que os antepassados passaram, mas precisa desenvolver metodologias de dar lição neles. Eu falei para a Carla o seguinte uma vez, e ela falou, não, eu vou fazer isso com meu filho não. Eu falei, vou. Falei, olha, o Brian vai ter uma mesada, que seja R$10. Quando ele começar a entender o que é dinheiro, ele vai ter uma mesada, que seja R$10. Passar no mercado, pai, eu quero isso, eu desconto uma parte dele e paga outra.
Ah, o negócio custa R$10. Eu falo, tudo bem, você vai pagar proporcional ali, ó. Vou descontar 50 centavos da sua mesada e eu pago o restante. Porque, claro, não vou me eximir da minha função de pai. Aí, ela, não vai fazer isso com meu filho, que não sei o quê. Eu falei, eu vou. Não é isso que fazem com a gente se a gente não paga nossas contas, se a gente não administra bem o nosso dinheiro? E se pedir empréstimo para mim, eu desconto na próxima. Isso não foi eu que inventei, não. Sabe quem fez isso? Eu ouvi uma história um tempo atrás. Silvio Santos fez isso com as filhas. Eu vi. Exato. Ainda não foi por ela, né? Mas hoje ela também está rica. Exato. Exato. Então, como que a gente vai ensinar os nossos filhos, né? Como eu falei, você não precisa fingir dificuldades que você passou, mas lições você precisa dar. Tá? Um dos meios que eu, e até estudando essa lição aqui, a gente compreende, meio de ensinar o nosso... Senão a pessoa está esperando só o pai ir. Fica fácil a vida, né? Cuidado que você pode morrer com um comentário desse aí, né? Irmãos, vamos ficar de pé e vamos fazer oração para a gente não atrasar mais o café do que eu já atrasei. Mas é isso aí, irmãos. Fica umas dicas, tá? Quando a gente quer ensinar alguém, irmãos, quando a gente quer ensinar alguém, a gente precisa ensinar de uma maneira que as pessoas vão entender. Então, saiba com quem você está falando, qual o contexto de quem você está ensinando, tá? O que você vai usar para ensinar, seja um filho, seja um amigo, para que você tenha sucesso no seu ensino. Simplesmente abrir a boca e falar coisas que a pessoa já até sabe, não vai ensinar ninguém, nem vai fazer ninguém mudar de opinião, mudar de vida. E sem esquecer também o principal. Quem convence é o Espírito Santo. A gente prega, a gente ensina, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas a estratégia de ensino, isso Deus delegou a nós. Como a gente vai ensinar, como que a gente vai fazer, é nossa função. Se é por parábola, se é por metáfora, se é por paradoxo, enfim, o jeito que a gente vai ensinar